O universo do trabalho em equipe. Neste segmento do universo do trabalho em equipe, elegemos 4 pontos ou 4 sujeitos ou 4 focos ou 4 enfoques delimitadores desta contextualização. Elegemos o papel do líder, a liderança, as 2 formas de liderança que entendemos que hoje se sobressaem pelos 500 tipos de liderança existentes, as metas, a motivação e a comunicação. Vou repetir. Dentro do universo do trabalho em equipe, entendemos que não podemos deixar de tecer sumariadamente alguns comentários sobre o papel do líder, as metas, a motivação e a comunicação. Nós não podemos entender, num planejamento de trabalho em equipe, que não haja o abordar a temática do papel do líder e da liderança. Ou seja, a figura de um coordenador, de um treinador, de alguém com uma designação correlata a líder, que apresente estratégias capazes de direcionar a dinâmica de uma equipe. Alguém capaz de influenciar as forças que impulsionam as pessoas a dar o máximo de si mesmas. Esse é o líder. Sabemos que dentro do conceito científico de liderança, já desde os idos das pesquisas, das investigações, já até no século passado, sempre afirmamos, o líder é nato, ele nasce líder. E aí se criou o grande conceito do chamado grande espaço, ou seja, Luther King, Churchill, Roosevelt, muito bem, eles eram líderes natos. E aqueles que não tinham as habilidades e que aprenderam as habilidades, com as habilidades aprenderam a liderar, não seriam líderes porque não tinham trazido o talento? É uma discussão científica, filosófica, como Jasper diz, não é? Aquele ócio de Carl Jasper, que fala exatamente dessas grandes discussões de comportamento e de liderança. A verdade é que preferimos caminhar para o líder que nasce e aquele que também provoca e aprende e apreende as suas habilidades. Inúmeras obras discorrem sobre as variadas espécies de exercício de liderança, como falamos aqui. Mas tem uma obra que é recorrente. Esta obra, esse autor, ele nos fala uma vez sobre liderança, depois nos fala habilidades, depois ele nos provoca com uma outra obra, nos falando das orientações estratégicas, enfim. E muito conhecido de todos nós que gostamos da temática do líder, principalmente para trabalhar no desenvolvimento de uma equipe, gosta deste autor, John Maxwell. Vários livros, várias obras. Mas na obra Minutos da Liderança, na original americana, a tradução seria Minutos da Liderança. Numa tradução nossa, mais escorreita, Minutos de Liderança. Ele elenca 52 lições semanais para se maximizar o potencial do líder. Lógico que não estaremos aqui, não há tempo hábil para falarmos da riqueza de cada semana com as 52 lições. O que já na bibliografia fazemos a citação da obra do Maxwell, aliás, fazemos 4 citações de 4 obras de Maxwell e não deixamos de incluir os minutos de liderança, onde todos poderão fazer a sua pesquisa em loco. Mas algumas situações destas 52 lições acho importante que nós apresentemos. A responsabilidade é uma delas. A criação de um equilíbrio entre os dons da pessoa e o caráter. A capacidade de ser mentor.
A clareza quanto aos papéis a serem desempenhados. Devemos desempenhar papéis com clareza. A generosidade, a positividade. Sermos um criador de momentos, alguém que possa motivar em vez de precisar ser motivado. Liderança com amor, autoconfiança. Em caso de confronto, resolver de modo positivo para ambas as partes. O caráter é essencial. Nós temos que combinar a identidade real de líder com os resultados desejados. Obedecer a uma lei que costumo dizer que é a lei da navegação. Todos podem conduzir o navio, mas o líder tem que definir o trajeto. Isso é muito importante. O comprometimento vai sempre criar um círculo forte. Não se está sozinho, como já falamos anteriormente. Não se criam líderes solitários que não liderem ninguém. Tem que delegar a equipe, pois assim ele vai aumentar a produtividade individual de acordo com o número de pessoas a quem os líderes podem delegar, dar poder ao seu pessoal, pode ser um dos modelos. E tem um modelo que eu costumo apresentar muito, que é muito interessante, sucinto e interessante. O modelo poderia ser este: eu faço. Num segundo momento, eu faço e você assiste. Num terceiro momento, você faz e eu assisto. No quarto momento, você faz. Vou repetir. Eu faço no primeiro momento. Segundo momento, eu faço e você assiste. No terceiro momento, você faz e eu assisto. E no último momento, você faz. É um modelo, é uma fórmula. Continuando, a expansão do pessoal é fazer com que essas pessoas possam trazer à tona o melhor que há nessas pessoas. Aprender com os erros, doar-se, cultivar uma atitude de altruísmo entre seu pessoal, identificar a visão que seja convincente, propósitos, articular para os membros de sua equipe, coragem, amor. A liderança começa no coração. Deixar um legado, ouvir, aproveitar o máximo de tempo, persistência, escolher as pessoas certas, buscar a sabedoria e pessoas que façam com que possamos crescer. Estas lições de Maxwell, evidente que resumimos, mas são 52 lições semanais. Cada um desses enfoques tem uma digressão de ensinamentos e conhecimentos. Mas há um outro autor, Schein, que trabalha muito os aspectos de categorias de liderança. E seguindo Schein, nós temos a obra Líderes, Estratégias para Assumir a Verdadeira Liderança, que representam esses dois autores, Warren Bennis e Burt Nanus, da Universidade do Sul da Califórnia. Inclusive, Bennis também foi professor de Harvard. É a famosa liderança transformacional, diferente da liderança transacional. E para trabalho em equipe, as duas estão perfeitamente integradas no trabalho de equipe. A transformacional é o tipo da liderança que se refere ao processo de influenciar as grandes mudanças nas atitudes e comportamento dos membros da organização, da equipe, e a criação de comprometimento. Tem que haver um comprometimento com a missão e os objetivos da organização. A transacional já é um tipo de liderança que, para se fazer as coisas, ela vai se basear na relação de líderes subordinados. Ela se baseia nesta relação. O líder transacional, ele vai dirigir e motivar os subordinados na direção do quê? Dos objetivos estabelecidos, clarificando o quê? Os papéis e a exigência das tarefas. Há uma citação no livro do professor Bennis e Nanus, que diz, textual, abro aspas, o novo líder de que este livro fala é aquele que lança as pessoas à ação, que converte seguidores em líderes e que pode converter líderes em agentes de mudança.
Chamamos esse tipo de liderança de transformadora. E voltaremos a ela o tempo todo, como ele volta na sua obra Estratégias para Assumir a Verdadeira Liderança. Vemos então a importância do papel do líder nas equipes, na formação das equipes, no espírito, né, formativo de uma equipe. Mas também não podemos deixar de mencionar as metas, porque o trabalho em equipe tem que se direcionar como motivador para a gestão organizacional. E ele tem que atingir as metas. As metas são importantes, elas representam o conjunto do objetivo, muitas vezes do valor e até do prazo. As metas são verdadeiros índices, sim, a serem alcançados num determinado período de tempo. Como o trabalho em equipe pode, numa gestão de processos, atingir categorias de um processo de organização, entendemos adequado mencionarmos a importância das metas, como estamos aqui apresentando de forma resumida. Um outro enfoque, que é a motivação, é a única forma de fazer com que as pessoas trabalhem com afinco, só motivando. Cada indivíduo tem uma motivação diferente. As equipes devem ser energizadas e são decorrentes de seu compromisso com a criação de uma meta que foi criada em conjunto, buscando esta meta, que eles assumem uns com os outros o compromisso de realizá-la. A equipe tem uma missão e seus integrantes ficam unidos para consegui-la, contagiando com entusiasmo o cumprimento delas. O estímulo em espírito de colaboração e o trabalho em equipe manterão em alta motivação da equipe. Mas o autor, este explicitamente, Silverstein, é um autor da década de 2000, ele nos fala, é um dos melhores livros sobre motivação de equipes. Ele nos fala, abro aspas, primeiro, defina a missão e as responsabilidades da equipe. 2, transmita uma sensação de objetivo comum. 3, explique como o trabalho de equipe, como é que ele apoia o seu projeto, o seu empreendimento. Modele a parceria e o trabalho de equipe, mostrando-se aberto e honesto. Atribua tarefas de equipe para tirar proveito das forças individuais. Não atribua um papel a um membro da equipe se você não tiver certeza de que esse papel será adequado a ele. Não omitir informações que poderiam ajudar a equipe a realizar a sua missão. Não incitar o membro da equipe contra o outro, que é a instalação do conflito. Facilitar a discussão e agir como mediador do conflito. Outras categorias que nós também achamos importantes no universo do como trabalhar em equipe são os índices de desempenho. A equipe tem que trabalhar esses índices de qualidade, de efetividade, de produtividade, de capacidade, que nessa visão do que se está fazendo e na missão, ela tem que refletir, né, em relação a todos os fatores críticos para o sucesso. E as tarefas que nós sabemos, as tarefas são fundamentais. Conjunto de trabalhos a serem executados, envolvendo o quê? Rotina, dificuldades, esforço, os níveis que podem ser, inclusive, superior ou inferior a uma atividade. A cooperação para que o trabalho de equipe alcance resultados, ela passará pelo conjunto desses indicadores de desempenho, que terão que ser compartilhados com as tarefas juntos. E um outro item que eu considero um outro enfoque fundamental para o trabalho em equipe é a comunicação, né? Essa transmissão da mensagem, esse processo mediante o qual um emissor transmite uma mensagem por meio de um canal para um receptor, que é um conceito, esse conceito é do Dave Berle, ele é conhecido em tudo que se fala de comunicação, ele é real, porque ele é uma construção de sentido. Ele não é só uma troca de mensagens. E, lógico, dentro do universo da comunicação está a informação. Isso é fundamental. E, ao lado de todo esse contexto, contextualizando, está o feedback, que tem que ser a última ligação no processo de comunicação, fazendo o retorno da mensagem, dentro do trabalho de equipe, para o sistema, com uma garantia de que ela foi compreendida corretamente. Então, o que é essa ferramenta ou esse fenômeno? É uma retroalimentação, o feedback. Um processo de ajuda pela mudança de comportamento.
ela vai fornecer informações de como é que está sendo atingida aquelas pessoas da equipe. É muito importante essa visão do feedback. Eu costumo também gostar de mencionar muito uma espécie de feedback, que é o de revisão de desempenho, porque eles são aplicados muito nas organizações. No trabalho, então, da equipe, o universo da comunicação é fundamental. A escuta ativa também é muito importante, que são as pistas não verbais, sorriso, balançar da cabeça dentro da equipe, reações expressivas, fisionomia, são indicadores e reações verbais. E essa escuta ativa nos dá a compreensão da realização de programas que devem existir, programas de treinamento. Nesses programas de treinamento para as equipes, deve haver esse conjunto da comunicação com todas as suas matices. Inclusive, Silverstein também nos fala que essa escuta ativa é muito, muito importante. Ele considera mesmo que as pistas não verbais são fundamentais no trabalho de equipe. Nos dá o equilíbrio do ambiente ecologicamente propício ao trabalho de equipe. Vemos com isso que esses enfoques são fundamentais, poderíamos dizer que são até fundamentos para se trabalhar, o papel do líder, motivação, meta, comunicação, informação, feedback, todos fazem parte do contexto, do universo de como trabalhar em equipe.